Lucas capítulo 2. Versículos 10 e 11. É o texto para a nossa reflexão. Quero mandar um abraço para você que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar. Alguns nos acompanham ao vivo. Outros, tendo acesso ao vídeo, nos assistem em outros momentos. Mas faça desse vídeo um momento de oração e de comunhão e de adoração. Adore a Deus conosco. Que Deus abençoe sua vida, você que está aí do outro lado da tela. E derrame paz sobre você e sobre a tua família. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo e Senhor. Há pouco eu perguntei sobre motivos de oração. E eu creio que todos nós aqui temos motivos pelos quais queremos orar e pelos quais devemos orar. E são feitas várias listas de pedido. As pessoas precisam de muitas coisas e as pessoas pedem muitas coisas a Deus. E considerando que hoje nós somos uma população de cerca de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas em todo o mundo, e que a cada minuto nascem 180 pessoas, nós sabemos que a demanda de necessidades é muito grande. Todo mundo precisa de alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa para pedir para Deus. Todo mundo tem uma necessidade. E você, o que você precisa? Quero fazer essa pergunta para você. O que você está precisando? Alguns, às vezes, estão precisando de um diagnóstico preciso com relação a um mal que sofrem e que o aflige a vida toda. Será que é o seu caso? Outros precisam dar um upgrade nas finanças a fim de comprar algumas coisas que estão necessitando dentro de casa, ou às vezes até uma casa mesmo, né? Então algumas pessoas dizem: eu preciso de uma casa, eu tenho que sair do aluguel. Eu preciso de um carro melhor, ou outros até: eu preciso de um carro, mesmo que seja um mais simplesinho. Mas cada um tem uma demanda. E todos nós temos as nossas carências, as nossas necessidades. Eu tenho certeza que dentre nós aqui não tem ninguém que diga assim: olha, eu não preciso de nada. Será que tem alguém assim? Será que do outro lado da tela aí tem alguém dizendo assim: eu não preciso de nada? É pouco provável. Porque nós sempre temos nossas necessidades. E no texto que nós acabamos de ler, nós vemos anjos anunciando a chegada de Cristo àqueles homens que ali estavam. E o anjo traz nas suas palavras a resposta das maiores necessidades, não somente daquele povo, como também de toda a humanidade. A resposta mais precisa, a resposta mais objetiva, mais absoluta para a necessidade de todos. E o anjo transmite àqueles homens esta resposta. E essa resposta repercute até hoje no nosso coração. Porque é a resposta não somente para a necessidade daquele povo, um povo oprimido, um povo que sofria. O povo de Israel sempre sofreu. Sempre sofreu. Começou a sua vida numa jornada, a sua caminhada como escravo, né? Começou a sua caminhada como escravo, surgiu na escravidão. Sofreu 40 anos atravessando o deserto e sempre encarando exércitos mais fortes do que ele.
durante toda a sua caminhada e sempre resguardado na graça, no poder e na misericórdia de Deus. Então aquele povo agora esperava um líder que pudesse livrá-los, alguém que pudesse dar a eles uma chance de sobreviver naquele mundo louco que eles viviam lá há 2000 anos atrás. E mesmo que não soubessem, naquela noite linda, estrelada, eles estavam recebendo a resposta que eles mais almejavam em toda a sua vida. Eu quero pensar com vocês nesta noite, nas palavras do anjo, para entendermos e fazendo uma transposição de épocas, né? Tirando esse texto do seu contexto original e trazendo para nós, muito embora consideraremos ele também naquele contexto, nessa transposição, para entendermos o que é que a humanidade mais precisa, de todas as suas necessidades, qual é a sua maior necessidade. E eu queria então considerar a partir do texto algumas coisas que são de extrema importância para que nós possamos entender o que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, com base nesse texto, eu aprendo que nós precisamos, aqueles homens precisavam, e nós precisamos também vencer o medo. E hoje ainda à tarde eu conversava com a Rai, aliás a Rai conversava comigo. A Rai é minha mentora em alguns momentos, né? Vencer o medo. Nós precisamos vencer o medo. No versículo 10, no comecinho do versículo 10, está escrito assim, as palavras dos anjos: não tenham medo, não temais. Os pastores estavam à noite no campo e precisavam estar alertas, porque estar naquela condição era extremamente perigoso. Eles estavam expostos a feras, eles estavam expostos a salteadores, a ladrões e a outros tantos perigos da noite. A noite abriga muitos perigos para nós. E se abriga no nosso contexto, nos nossos dias, imagina ali no meio de deserto. E de repente então eles viram surgir anjos do céu. E uma grande luz ao redor deles. E segundo o texto, aí no versículo 10 ainda, eles ficaram tomados de grande medo. Eles ficaram com medo. Tinha um motivo para ter medo. É como se estivessem vendo um fantasma no meio da noite. De repente, né? Aquele ser angelical, eu nunca vi um anjo, não sei como é um anjo, mas deve ser uma figura, até a palavra que melhor se aplica é literalmente essa, angelical, né? Quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa numa coisa bonita, numa coisa formosa, e eu acredito que os anjos de Deus devem ser assim, mas eles ficaram com medo. Até eu ficaria. Imagina você no meio do mato, e de repente aquela luz e surge um ser diante de você. Um ser iluminado. Um ser bonito. É como se eles estivessem de fato vendo um fantasma. Então a primeira declaração do anjo, que por sinal não era fantasma, e não confunda anjo com fantasma, não é a mesma coisa, foi para que eles não tivessem medo. É a primeira palavra: não temais, não tenham medo, não temas. Eu quero dizer para você que colocar dúvidas e medo no coração das pessoas é a principal estratégia do diabo para prender e enganar a nós. Interessante, né, Rai? Como nós conversávamos sobre isso, é exatamente o que estava preparado para ser pregado aqui nessa noite. É uma estratégia do diabo.
Colocar medo em nós é uma estratégia para poder nos afastar das bênçãos de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden. No momento em que eles ficam com medo, eles ficam com vergonha de estar diante de Deus. Muitas pessoas hoje vivem com medo por vários motivos. O medo é um mal verdadeiro no meio de nós. E nós precisamos vencer o medo. Eu não sei se você sabe, aliás, você deve saber o que é síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade muito comum nos dias de hoje. Muita gente tem. E a síndrome do pânico, estima-se de que cada 3% de brasileiros experimentem pelo menos um episódio durante a sua vida de síndrome do pânico. Então é muita gente, de cada 100, 3. Significa que aqui na igreja pelo menos 5 já passaram ou poderão passar por isso. E ele é diagnosticado em pessoas e as pessoas ficam com crises de ansiedade, com crises de medo, com crises de pânico espontâneas e repentinas e inesperadas. E uma ansiedade que é inexplicável. De repente surge do nada. E às vezes ela é associada a problemas e sintomas físicos, muito parecidos, inclusive, com um ataque cardíaco. É coisa séria. O medo não é simplesmente um medinho, não. É uma coisa que precisa ser considerada. Algumas pessoas, segundo estudos, têm síndrome de pânico durante a noite. Eu não sei se já aconteceu comigo, com você. Comigo já aconteceu. Pelo menos que eu me lembro umas 2 vezes. Acordar no meio da noite com medo, assustado. Isso pode ser sintoma de uma síndrome de pânico noturna que acontece. A Rai se lembra, recentemente eu passei por um episódio desse. Acordar gemendo, com medo, assustado. E não é o diabo que está ali não, viu? É um problema emocional mesmo. E que a gente precisa se livrar. O pânico, o medo é uma espécie de freio para os nossos impulsos mais positivos. Quando nós temos medo, nós podemos estar prejudicando o nosso bem-estar. E é claro que o medo, de forma controlada, ele é importante para a nossa vida, porque o medo ele traz uma segurança para nós, né? Não fosse o medo, já pensou se todo mundo não tivesse medo? Seria uma loucura. As pessoas enfrentariam situações muito difíceis, mas em excesso, o medo prejudica a vida das pessoas, por causa dos problemas emocionais que estão a ele conectados. Será que nós temos medo? Será que você vive uma situação de medo, talvez por causa de questões do passado? E isso é muito comum, pessoas que não conseguiram se desconectar do passado. E às vezes carregam consigo pela vida toda uma situação de medo, que prejudica a sua vida. A violência urbana, aqui vocês vivem, nós vivemos, que eu vivo nesse contexto agora também, nós vivemos em certo sentido com muita tranquilidade. Lugares onde eu já vivi, como no Rio de Janeiro, o medo é presente na vida de quase todo mundo. As pessoas saem para ir para a igreja, para o trabalho, para a escola, não sabem se vão voltar. Tamanha a violência urbana. De marginais fechando rodovias como a Via Dutra, uma das principais do nosso país, para fazer arrastão. Troca de tiro, bala perdida, ninguém sabe o que pode acontecer. Uma perseguição de polícia e bandido. Quantas pessoas, no Rio de Janeiro quase todo dia tem pessoa em óbito por causa de bala perdida. Inclusive lá tem um aplicativo, eu usava esse aplicativo, né? OTT era o nome do aplicativo. Onde tem tiro.
Então, antes de sair, você entrava no aplicativo para saber, tinha um mapa da cidade do Rio de Janeiro, e naquele mapa você sabia onde é que estava tendo ou que tinha tido tiroteio nos últimos minutos. Parece um absurdo isso, né? Mas é verdade. Imagina o clima de pânico, de medo que as pessoas vivem por estar num lugar como esse. Nas comunidades, a nossa última igreja no Rio foi na comunidade da Maré, Complexo da Maré. E não poucas vezes eu parado na porta da igreja, daqui a pouquinho passava o bonde. Sabe o que é o bonde, Bruno? Aquele monte de gente armado com escopeta, com granada na mão, com arma pesada, e passava assim 15, 20 de uma vez só, na frente da igreja. E você sabia que se uma viatura virasse a esquina, ia ser um verdadeiro desastre. A violência urbana assusta, as enfermidades. Tem gente que está morrendo de medo do coronavírus. Tem gente morrendo de medo do coronavírus. Bom, é natural que se tenha um certo cuidado, né? Já são mais de 150 mil pessoas mortas no nosso país desde o início da crise. 5 milhões de pessoas já contaminadas. É lógico que a gente precisa ter cuidado, mas entre ter cuidado e ter medo, viver em pânico por causa disso, existe uma grande distância que precisa ser cancelada. Nós precisamos nos libertar do medo. Deus não quer que nós vivamos sob a bandeira do medo. Romanos capítulo 8, versículo 15, na linguagem revista e atualizada, está escrito assim: porque não recebestes o espírito da escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados nos quais clamamos Abba Pai. E Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, porque sou teu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Glória a Deus! Deus está conosco. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter respeito por algumas situações, mas eu não posso deixar que o medo transforme o meu coração num ambiente de trevas, num ambiente de choro, num ambiente longe de Deus. Nós precisamos vencer o medo. E eu quero dizer para você que Deus nos dá todas as ferramentas necessárias para que a gente possa vencer o medo. Basta dizer que Ele está conosco sempre. Eis que estou convosco todos os dias, de segunda a segunda, todas as horas, de hora em hora, de minuto em minuto, segundo em segundo, até o fim dos séculos. Você crê que Deus está contigo? Então não temas, não temas. Aqueles homens se assustaram com um anjo e receberam essa orientação: não temais. Nós também não podemos ter medo, precisamos crer que o Senhor é quem nos guarda, e a nossa vida precisa estar liberta deste sentimento que em excesso nos leva à ruína. Em segundo lugar, o que nós precisamos, e o que aqueles homens precisavam, sem dúvida nenhuma, era de boas notícias. Eles precisavam de boas notícias. No versículo 10, na parte B, nós lemos assim: eis aqui vos trago boa nova. Boas notícias. E sempre o motivo da aparição de anjos é para trazer boas notícias e livramentos de Deus. Desta vez eles estavam anunciando a mais bela de todas as novidades, e nós ficamos impressionados e até receosos com tanta coisa ruim
que existe no nosso mundo, mas as boas notícias do nascimento de Cristo faz de nós homens vitoriosos. Você hoje abre o jornal, aqui quase não se vê jornal escrito, aliás, hoje é quase um item em extinção, né? Jornal escrito. É todo pelos aplicativos, às vezes pela televisão, pela internet. Você abre o jornal e você vê aquele sensacionalismo exacerbado. Você quer ver uma coisa? Você chega às 6 horas da tarde, liga aqueles jornais que tem na Record, na Band. Você vai ver que todo o destaque é dado para as coisas negativas. De cada 10 notícias negativas, um fiascozinho de alguma coisa positiva. Além do sensacionalismo, nós vemos a sociedade, parece que se sente bem com isso. Você sabe por que a televisão tem tanto sensacionalismo nas coisas negativas? Porque é o que dá ibope. A sociedade gosta disso. A sociedade quer ver a miséria do outro. É isso, dá ibope. Alguns jornais, há 30 anos atrás, eram jornais escritos. Tinha alguns jornais, e nós lá em São Paulo, não sei quem já esteve em São Paulo, lá tinham notícias populares. E os notícias populares eram um jornal que se dizia o seguinte: se você torcer, pinga sangue. Porque as piores notícias de todo o estado de São Paulo estavam naquele jornal estampadas na capa. É como o Dia no Rio de Janeiro, o jornal O Dia, o Extra no Rio de Janeiro, o Tribuna lá no Espírito Santo, o Gazeta aqui na Bahia, e cada um deles. São notícias ruins, mas o que nós queremos é receber boas notícias. E os anjos, naquele tempo, naquele momento, aqueles homens viviam um momento de dificuldade. Israel estava sob o jugo dos romanos. O povo israelita, o povo judeu sofria sob o jugo romano. E eles esperavam a notícia da vinda de um redentor, de um grande líder. E era exatamente isso que os anjos traziam para eles. Eles eram portadores de boas notícias, assim como Jesus é a boa notícia para a nossa vida, que mesmo no meio deste mundo tenebroso, nós conseguimos viver em paz. Já percebeu? Mesmo no meio de tanta notícia ruim, às vezes a gente se entristece com alguma notícia, às vezes dói no coração, e nós temos os nossos limites, mas a gente consegue sobreviver, porque Deus nos trouxe a boa notícia de que Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. Salmo 112, versículo 7 diz assim: não se atemorize de más notícias. Olha que texto. Não se atemorize de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Essa é uma boa notícia. Jesus veio ao mundo. Aqueles homens representam um povo que precisava dessa boa notícia em meio a tanto sofrimento que viviam. E a vinda, o nascimento de Emanuel, Deus conosco, de Jesus Cristo, era essa notícia. E essa mesma notícia é propagada entre nós nos nossos dias. Jesus nasceu, aleluia. Jesus viveu. Jesus morreu, ressuscitou e está no meio de nós. Boa notícia, para nós ficarmos felizes. Receba essa boa notícia em casa. Algumas pessoas ainda não perceberam o nascimento de Jesus no seu coração. Conhecem até o fato histórico. Conhecem até, talvez alguns até tenham uma imagem dentro de casa que demonstre o nascimento ou a morte de Jesus Cristo. O presépio com o menino Jesus ou o crucifixo com Jesus crucificado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não é mais um menino e nem tampouco crucificado. Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós.
E pode mudar a nossa vida, pode mudar a sua vida. Creia, essa é a melhor notícia que você vai receber em toda a sua vida. Terceiro lugar, o que nós precisamos, e precisamos muito, e encontramos no texto, é alegria. Precisamos de alegria no nosso coração. No versículo 10, na última parte, diz assim: de grande alegria. De grande alegria. O brilho da estrela no céu, a glória de Deus ao redor daqueles anjos e o louvor entoado pela milícia celestial fez que aquela noite em Belém fosse a mais bela noite de todas naquele lugar. Nunca houve uma noite tão bonita, nunca houve uma noite tão gloriosa. Os pastores foram contagiados de alegria e de vontade de ir ao encontro do Messias, que era tão esperado. E os pastores contagiados se tornaram divulgadores desta notícia maravilhosa. E louvavam a Deus com toda alegria de coração. A vinda de Jesus ao mundo, Jesus no nosso coração, precisa nos tornar pessoas alegres, felizes, mesmo diante das adversidades. Talvez entre nós aqui tenha pessoas que estejam de repente até com vontade de chorar. Pastor, eu estou sofrendo muito. As coisas estão difíceis. Eu não sei o que fazer, o que eu faço? Eu vou dizer para você o que você precisa fazer. Se alegre no Senhor. Siga o conceito da oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, que tudo dê errado na minha vida, ainda assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nos momentos de dificuldade, Narã, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Você sabe por que eu vou me alegrar no Senhor? Pastor, como é que eu vou ficar alegre se eu estou passando uma situação difícil? Eu vou ficar alegre porque eu sei que mesmo naquela situação difícil, o Senhor é comigo. Eu sei que mesmo naquela situação difícil, no tempo certo o Senhor se manifestará. Eu não consigo pensar em outro personagem senão em Jó. Com toda a dificuldade que aquele homem passou. Toda a dificuldade, perdeu tudo que tinha. De bens, a família, a saúde, a respeito, a dignidade, perdeu tudo. Mas não perdeu a fé e a esperança. E no final daquele período fatídico de sua vida, ele recebeu tudo de volta em dobro. Você sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Porque Deus é fiel. Deus é fiel na sua vida e na minha. Se alegre no Senhor. Se tiver vontade de chorar, chore. Mas depois enxugue as suas lágrimas. Lembrando-se, Salmo 56, que Deus guarda cada lágrima nossa no seu odre. Que Deus, Ele ouve todas as nossas orações. Que Deus está no controle. Que nada foge do controle de Deus. E que no tempo de Deus Ele vai se manifestar de maneira poderosa. Tem um cântico antigo, aqui os mais novos talvez não conheçam, mas os mais velhos vão se lembrar, que dizia assim: não pode ser triste um coração que ama a Cristo, não pode ser triste um coração que ama a Deus, não pode ser triste um coração que ama a Cristo, não pode ser triste um coração que ama a Deus, por isso eu canto. Não pode ser triste um coração que ama a Deus, por isso eu canto. Não pode ser triste um coração que ama.
Verdade, irmão, não pode ter tristeza. Eu vou passar em dificuldades, eu vou passar por lutas, mas o meu coração regozija-se no Senhor, porque eu sei que o meu Cristo vive. Eu sei que no tempo certo Ele se manifestará com poder e grande glória, e que Ele está no controle. Expressando uma verdade da vida cristã, pois temos os frutos do Espírito, e dentre o fruto do Espírito está a alegria, lá em Gálatas 5:22. E quem traz alegria no nosso coração, mesmo no momento da angústia, é o Senhor Jesus, que nasceu. Jesus alegrou o coração daqueles pastores. Jesus alegrou a humanidade com a sua vida. Mesmo aqueles que dizem não crer em Jesus Cristo, são obrigados a conviver com a realidade de que hoje nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. Tem até algumas legislações aí querendo mudar essa terminologia aí, mas façam o que quiser. O nosso Cristo continua vivo e atuando no nosso meio. E nós nos alegramos por isso. Em quarto lugar, o que todos nós precisamos, toda a humanidade precisa, aqueles pastores precisavam, o povo judeu precisava, e nós precisamos, e toda a humanidade precisa de um Salvador. Versículo 11, na parte A, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Aquele povo esperou por séculos. E muitas pessoas fiéis mantinham a chama da esperança acesa no seu coração. Aquele povo, queridos, passou pela dominação dos babilônicos, dos persas, dos gregos, e agora estavam sob a dominação romana. O que eles mais precisavam, o que eles mais esperavam, era um Salvador que pudesse livrá-los de toda aquela opressão. E Jesus vem não somente para livrá-los daquela opressão política, mas para livrar toda a humanidade do pecado e de uma condenação. Glória a Deus! Jesus veio ao mundo não apenas com poderio humano, mas principalmente para resgatar as almas da consequência do pecado, que segundo Romanos capítulo 3, versículo 23, é a morte. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e Romanos 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando estamos em perigo, nós logo clamamos por socorro de alguém que possa nos salvar. E deixa eu dizer um negócio para você. Quem poderá nos defender não é o Chapolin Colorado, não. É Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele salva a nossa vida, Ele quer salvar a sua vida, se você ainda não se submeteu a Ele. Sem Jesus nós estamos perdidos, mas Ele tem para nos oferecer vida e vida em abundância. Esse é o nosso Cristo, esse é o Cristo que nasceu em Belém, esse é o Cristo que trouxe paz, que trouxe graça, misericórdia, alegria, esperança, e que liberta o homem de todo o mal. E por último, o que nós precisamos, e precisamos muito também, é de um Senhor na nossa vida. Preste atenção, nós precisamos de um Senhor. Versículo 11, parte B, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Messias promulgado pelos religiosos hebreus seria um governante muito poderoso, que iria libertar o seu povo e de todos aqueles que os oprimia no mundo. Mas quando Jesus veio,
não como um líder político poderoso, não como um líder bélico comandando exércitos de lutadores e de guerreiros, mas com toda a sua simplicidade. Nasceu numa manjedoura, oferecendo cura e libertação. Muito embora fosse uma notícia de tanta alegria, segundo o texto de João, capítulo 1, versículo 11, aqueles que eram seus, o seu povo, o povo que esperava e clamava pelo Messias, não o aceitou, porque não conseguiam entender o que é viver sarado de verdade, o que é viver livre de verdade, senão numa perspectiva sem visão espiritual. Eles queriam Moisés ali, eles queriam um Davi ali, eles queriam um Salomão, eles queriam um líder de poder, um Davi que pudesse derramar os gigantes, e eles não percebiam que na sua humildade, na sua simplicidade, Jesus veio para derrubar os maiores gigantes que podem afligir a vida da humanidade. Mas glória a Deus, porque por eles não terem recebido este Senhor, Jesus Cristo se tornou o Senhor de todos os homens. Precisamos reconhecer a Jesus como Senhor de nossas vidas. Senhor é o dono, é o Adonai, é proprietário de tudo, inclusive de nossas vidas, que Ele comprou e pagou um preço muito alto, não foi barato não. Jesus comprou a mim e a você com o seu próprio sangue. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Glória a Deus! Nós fazemos parte deste grupo. Muitos querem apenas receber as bênçãos de Jesus, mas não reconhecem a autoridade de Jesus, o senhorio de Jesus, como sendo a autoridade máxima em suas vidas. Nós precisamos que Jesus seja o Senhor de nossas vidas. Precisamos que Jesus seja aquele que comanda a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos negócios, os nossos relacionamentos, o nosso coração, a nossa mente, os nossos planos. Jesus precisa ser o Senhor de nossas vidas. Nós precisamos de um Senhor. Por isso precisamos entregar, sim, as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que nos conduza, para que Ele nos conduza com o seu amor e com sua bondade. Eu confesso para vocês que no comecinho da minha fé, eu achava meio absurda essa história, entregar minha vida para Jesus, caminhar com Jesus Cristo. Eu tinha que receber Jesus como Senhor da minha vida. Eu achava meio estranho isso. Eu achava muito piegas. Eu achava meio que brega. Eu achava meio místico, meio religioso. E olha que eu vivi num ambiente extremamente místico. Eu fui ogã de Umbanda e Candomblé por 16 anos. Quer mais misticismo que isso? Mas eu achava aquilo meio piegas, meio religioso. Hoje eu entendo o que é entregar ou receber a Jesus como Senhor da sua vida. É mais do que entregar a sua vida para Jesus. É permitir que Ele seja o Senhor, que Ele te conduza. Tanta gente na igreja que não tem Jesus como Senhor, até tem como seu Salvador, mas não tem como seu Senhor. Não segue segundo os ensinamentos do Mestre, não se submete àquilo que Jesus Cristo tem para a sua vida. Quando os anjos se apresentaram àqueles pastores, disse-lhes: Ele é o Senhor, Ele precisa ser o Senhor.
mas os seus não o receberam. E nós vamos recebê-lo de fato? Irmãos, eu nunca me esqueço, uma vez num desses projetos radicais, no Rio de Janeiro, muitos irmãos participando, e durante uma das ministrações, um irmão, membro de uma igreja, batizado, membro frequentador, dizimista, no meio da ministração, o irmão ficou de pé e disse: eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida. Nunca me esqueci disso. Todos olharam sem entender nada, mas aquele moço já tinha até a salvação de Jesus Cristo, mas Jesus ainda não era o Senhor da vida dele. Deixa eu perguntar para você: Jesus é Senhor na sua vida? Quem comanda a sua vida é você? Sai do controle. Quem já passou por situações de atendimento com a RAI sempre ouve isso: saia do controle. Sai do controle, irmãos. Deixa Deus comandar a sua vida. Deixa Ele te comandar por onde Ele quer que você vá, e não para onde você quer ir. E eu preguei no domingo, eu falei sobre isso. Você tem um caminho a seguir, você tem um destino, e você pode ir da melhor forma que você quiser. Você pode ir de barco ou pode ir no ventre do peixe, você que escolhe, por bem ou por mal, pelo amor ou pela dor. Não é assim que a gente sempre fala? Está na hora de submetermos a nossa vida 100% ao Senhor. As respostas a todas as nossas necessidades. No começo da minha fala você orou. Eu não sei qual foi a sua oração, mas a resposta da sua oração é uma só: Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele precisa estar no controle, Jesus Cristo. E quando Jesus entra no coração de alguém, Ele tira o medo da dúvida, Ele tira todo o mal, e Ele enche o nosso coração de boas notícias. Nesta noite, no nome de Jesus, eu quero ser portador dessas boas notícias. Jesus Cristo quer ser o dono de nossa vida. Feche os teus olhos, querido. Você que está do outro lado aí, ou aqui, de repente aqui: pastor, eu vou confessar que eu frequento a igreja, mas até hoje eu não tornei Jesus Senhor da minha vida. Eu quero desafiar você a tornar Jesus Senhor absoluto da sua vida. Vai ser difícil? Talvez. Você vai passar por um processo de transição. Você vai passar por um processo no qual você vai ter que reaprender algumas coisas. Mas Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai mudar a sua história. Vai te livrar de todos os medos. Vai te livrar de todas as culpas. Ele vai te dar alegria ao coração. Ele vai te dar esperança. O que você precisa é se submeter a Ele. Você que está em casa também, ouça o que eu estou dizendo para você. Tantos canais que você poderia estar nesse momento, e Deus permitiu que você estivesse exatamente neste canal, porque certamente Ele quer falar com você. E agora Ele quer que você fale com Ele. Se você precisa ajustar alguma coisa na sua vida, faça isso agora, em nome de Jesus. Fale com Deus. Começamos falando com Deus, e vamos terminar falando com Deus. Fala com Deus. Dentro disso que você ouviu, o que é que você precisa ajustar na sua vida? Fala com Ele.